Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 do livro Deficiente Mental, porque fui um. Também peço que você curta o vídeo, deixe um comentário, se possível, compartilhe. E se você chegou agora, não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ok? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode também se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho Valeu. Então, dados os recados, vamos para o capítulo 7. Pablo. Pablo, que lindinho você está, disse uma das tias da minha escola. Sorri feliz. Estava com uma roupa nova de marinheiro que ganhara de uma senhora que fora distribuir prendas na favela. Gostei muito dessa roupa e passei a usá-la só em dias especiais. Não queria que ficasse velha ou estragasse. Fui negro na minha última encarnação e continuo negro no plano espiritual, porque aprendi a amar todas as formas de manifestações externas. Somos todos filhos de um mesmo Pai e Deus nos ama igualmente. Temos de aprender a ser receptivos ao amor divino, e nossa aparência, tão mutável, não importa para aqueles que compreendem a pluralidade das existências. Eu estou vestido com aquela roupa de marinheiro de que tanto gostava. Ao desencarnar, minha mãe vestiu meu corpo com ela para ser enterrado, e quando pensava em mim, me imaginava com a roupa e até dizia: Pablo, meu filhinho, deve estar no céu com os anjinhos, e vestido com a roupa de marinheiro de que ele tanto gostava. E para me agradar, uma tia do educandário, onde estava abrigado, a plasmou para mim, e bem novinha. A vestia contente, e como não precisava mais trocá-la, fiquei com ela. Recordo muito bem a minha última vivência no corpo físico. Meus pais, favelados, viviam brigando e com muitos problemas. Morávamos numa imensa favela de uma cidade grande. Meu pai trabalhava muito, ganhava pouco e bebia nos fins de semana e às vezes à noite. Embriagado, brigava muito com minha mãe, que era honesta, mas geniosa, e trabalhava como empregada doméstica. Sua vida não foi fácil. É boa mãe, para mim e para meus outros 3 irmãos. 2 meninos mais velhos que eu e uma menina, a caçula. Só eu tive problemas. Fui um deficiente mental considerado de grau leve. Andei aos 4 anos e falava errado. Aprender me era difícil. Consegui assimilar algo após muito esforço e paciência de quem me ensinava. E só tinha essa paciência as tias da minha escola. Mamãe me levava a uma escola especial, deixava-me cedinho antes de ir para o trabalho e me buscava ao escurecer. Gostava de lá. Tive assistência médica, odontológica, alimentava-me bem. A comida era gostosa e variada e aprendi muito, pelo menos o essencial para um garoto com as minhas dificuldades. Mamãe não conseguia evitar que me chamassem de Pablo. Era como conseguia falar meu nome, o bobo. Era feliz, sentia-me bem, embora com todas as minhas dificuldades e deficiências. Não sei por que ele é tão alegre, exclamava às vezes minha mãe. Talvez porque ele não entenda bem o que lhe acontece ou o que se passa à sua volta. Parece que seu pai tem razão. É um bobo feliz. Vivia sorrindo e não reclamava, nem quando em casa não havia o que comer e meu estômago roncava de fome. Para mim tudo estava bem. Mesmo doente, não me queixava, nem perdia a vontade de sorrir. Penso que, por ter sofrido muito anteriormente, aquela vida que muitos julgavam sacrificada não o era para mim. Meu espírito sentia que possuía mais do que merecia e era grato pelo pouco que tinha, porque aquele que dá valor ao pouco que tem não perde tempo em sofrer pelo que julga merecer possuir. Menino feliz. Chamava-me as tias da minha escola,
e minha vida transcorria normalmente. Ia da escola para casa, não dava trabalho, e até tentava ajudar minha mãe, lavando louças ou arrumando a casa. Um dia escutei mamãe falando com sua mãe, minha avó. Não entendi, mas a compreensão veio anos depois, quando já estava desencarnado. Mamãe, quando Pablo nasceu, quase o doei. Não o amei como os outros. Sérgio, meu pai, ralhou comigo. Dar um filho? Nunca. Eles não eram cachorros. Ele me deu muito trabalho. Demorou a andar, sair das fraldas. Hoje é tão dócil, tão meigo. Eu o amo, e muito. Filha, talvez sua rejeição foi porque ele nasceu doente da cabeça. Mas Pablo é tão lindo. Eu também o amo. É tão carinhoso e atencioso comigo. Fiquei muito feliz ao ouvir e agora ao recordar. O fato é que me reconciliei com eles, com essa família, de desafeto a amigo. Maravilha! Estava com quase 12 anos. Na sexta-feira, caí na escola e machuquei meu pé esquerdo. As tias o enfaixaram. Estava dolorido e andava com dificuldade, mancando. Brincava muito com os garotos dos barracos vizinhos, quase sempre com os menores, os mais novos que eu. Gostava deles e eles de mim. Não me maltratavam. Costumavam me explicar as brincadeiras e não se importavam se eu fizesse algo de errado. Era o bobinho. Gostava muito de fazer estradinhas para nossos carrinhos ou caminhões, que às vezes eram pedras ou caixas, mas na nossa imaginação eram de verdade. Estávamos brincando naquela manhã de domingo em frente ao nosso barraco, quando uma briga entre traficantes houve troca de tiros. Todas as crianças correram e eu fiquei para trás. Não consegui correr por causa do meu pé machucado. Corre, Pablo, corre! Escutei meu irmão gritar. Tentei, mas não deu. Senti um ardume no peito. Coloquei a mão e senti o sangue correr. Senti doer e minha vista embaralhar. Caí. Fui atingido por uma bala perdida e desencarnei. A dor diminuiu. Quis fugir. Levantei rápido e me assustei. Me vi caído com o peito ferido e sangrando muito. Calma, Pablo. Venha comigo. Um senhor abraçou-me. Sua voz era tão suave que não tive medo e dormi. Foi um socorrista que me auxiliou, me adormeceu e terminou o processo do meu desligamento, porque meu espírito saiu rápido do corpo atingido. Depois me levou para um posto de socorro. Continuei adormecido e fui transportado para a colônia do plano espiritual da cidade em que morava. Acordei e lembrei-me de tudo. Procurei meu ferimento, sem sinal. Esperei paciente que viesse alguém perto de mim. Havia aprendido a ser paciente. Por nada perdi a calma, nem exigia nada para mim. Olá, Pablo. Já acordou? Está bem? Não queria perturbar, indagando. Aquela senhora deveria trabalhar ali. Talvez estivesse muito ocupada. Sorri em resposta. Lembra que foi ferido? Indagou-me. Você logo irá entender o que se passou. Estava brincando quando foi atingido por uma bala perdida. Foi ferido e seu corpinho morreu. Você, espírito eterno, agora irá ficar conosco. Tenho certeza de que irá gostar. Não se acanhe se não entender o que falo. Vai compreender isso logo, e muito mais. Peça o que quiser para mim. Sou tia Neide. Amo você. Não respondi. Enquanto ela falava, lembrei-me de tudo. Mais tarde vinha saber que tia Neide me disse isso porque eu recordava todos os fatos e foi melhor saber logo. Isso não acontece com todos, é até raro. Lembrei-me do tiroteio, do meu ferimento e de que me tornei 2, que me vi caído, sangrando. Depois vi também mamãe chorando e meu enterro.
Não queria ficar triste. Ainda mais diante daquela senhora tão bonita e agradável. Tentei sorrir, mas chorei. Ela me abraçou. Você irá gostar daqui. Não se acanhe de chorar. Irá acostumar logo. Amará muito este lugar. Venha. Vou levá-la ao jardim. Docemente a segui. Ela estava certa. Amei a colônia, o plano espiritual. Logo me tornei amigo de todos, dos instrutores e dos colegas. Aprendi muito e me tornei útil como sempre quis. Aprendi a ler, a escrever, a fazer contas de matemática, algo que sempre quis, que sonhava muitas vezes em fazer e que não conseguia. Do hospital fui para o educandário e sou muito feliz e grato, profundamente grato. Não tenho lembranças nenhuma de minhas encarnações anteriores, mas meu instrutor, que nos dá aulas de verdades morais, me ajudou nesse sentido. Verdades Morais é o nosso curso sobre o Evangelho. Um companheiro de classe, muito perguntador, chama assim carinhosamente essas aulas, porque, segundo ele, o instrutor nos esclarece sobre todos os assuntos, e como aprendemos, com perguntas e respostas. Muitos de meus colegas indagavam sobre reencarnação, sobre seu passado, assunto muito em voga porque está sendo muito falado nos dois planos, no físico e no espiritual, e a curiosidade é grande sobre esse tema. Muitos dos meus colegas recordaram seu passado. Todos da classe tiveram problemas mentais na última encarnação. Normalmente, são agrupadas nas classes pessoas com os mesmos problemas, para facilitar o aprendizado. Mas eu não recordava nada e não recordo. Fiquei curioso. Então meu instrutor soube disso por mim e me falou do meu passado. Isso para que não ficasse tão curioso e entendesse que nada é por acaso. Fez isso para me ajudar. Consultou a sala de arquivos. Por isso, soube sobre minhas encarnações passadas. Pablo, disse o instrutor, você teve uma encarnação em que foi um feitor de uma grande fazenda e teve muita autoridade dada pelo dono, mas a usou indevidamente e fez muitas maldades. Não teve compaixão dos negros escravos, matava de modo cruel todos os fujões, perseguiu muitos deles e castigava-os sem piedade. Mas a desencarnação chegou e você passou de perseguidor a perseguido. Por anos vagou no umbral, sendo torturado pelos que não o perdoaram. Perseguição que o levou a ser um ovoide. Perdeu a forma perispiritual para se tornar como um ovo. Foram socorridos, você e seus perseguidores. Os orientadores concluíram que você necessitava reencarnar do corpo físico, de algumas encarnações para se harmonizar novamente. Após um ligeiro tratamento, os socorristas o levaram para uma nova oportunidade, a reencarnar. Nasceu numa família muito pobre, deficiente mental e físico. Viveu como um vegetal por 5 anos, desencarnou e os socorristas levaram-no, logo após o intervalo, para que continuasse sua recuperação num outro corpo. Você havia melhorado, mas necessitava continuar sua recuperação. Reencarnou entre aqueles que não o perdoaram e o perseguiram no umbral. Novamente foi portador de deficiência grave. Teve uma existência difícil por 3 anos, quando desencarnou por uma doença epidêmica. Foi bom a você, esses ex-inimigos, se tornarem amigos. Conseguiu que essa família de ex-escravos o perdoasse. Após um período, continuou a me esclarecer o instrutor, em que fez um bom tratamento desencarnado, voltou como Pablo, novamente entre desafetos do passado, que aprenderam a amá-lo, e você a eles. E agora está equilibrado e novamente apto a ter um corpo normal na próxima reencarnação. Meu instrutor deu por terminada a narrativa. Também fiquei satisfeito com as explicações. Não tinha mesmo por que lembrar. Era o presente que importava, e no futuro planejo, esperançoso,
ser bom e ajudar a muitos. Mas após o instrutor ter terminado de falar sobre meu passado, exclamei de modo sincero, levando meus colegas a rirem. Ser mal, fazer o mal, é um horror. Que sujeito ruim fui eu! Que peste! Um verdadeiro diabo que certamente foi invejado pelo próprio que fica no inferno, com seu garfo espetando os pecadores, como muitos creem por aí. Acho que muitos temem até falar a palavra diabo porque, como eu, devem ter sido um, embora reconheçamos que um como eu é pouco. Ainda bem, Pablo, que não o é mais, disse um colega convicto. Meu instrutor elucidou-nos. O inferno, como muitos imaginam, não existe. O diabo, quem pode dizer que não foi um? Quem se pode excetuar de erros? O importante é compreender os errados e querer de alguma forma ajudar a reerguê-los. Devemos ser esperançosos quanto ao futuro, fixar o aprendizado do bem, nos esforçar para melhorarmos, para não sermos mais errados. Sei que ainda tenho de me reconciliar com vários daqueles a quem prejudiquei, mas foram muitos os que me perdoaram com o esquecimento de todo o mal que lhes fiz. Outros ainda guardam mágoa, mas tenho esperança de que me perdoarão, porque querendo, com sinceridade, o perdão deles, nos reconciliaremos. O que aprendi está aprendido. Serei alegre, grato e paciente. Com essas 3 armas, essas 3 virtudes, conquistarei os que não me perdoaram. Depois, se a vida me ensinou, a eles também o fez. Quem não perdoa sofre, e o sofrimento cansa e nos leva à reconciliação. Peço muito a Deus em prece forças para não errar de novo, e espero contar com amigos que me aconselharão quando estiver encarnado. E para ter amigos, conquisto-os, porque é bem sábio o ditado popular que diz que quem tem amigos é rico. Para isso, acumulo meus amigos de favores, de carinho e atenção, mas não estou sendo interesseiro. É que aprendi como a solidão é desagradável e dolorosa, e como é prazeroso estar cercado de pessoas que confiam em você e que você ama. E quer tesouro maior que uma pessoa ter, ao reencarnar, amigos para aconselhá-la? Quando amamos de forma sincera e desinteressada, o fazemos por sermos receptivos aos carinhos de outros, e tudo nos é facilitado, porque o amor é o alimento de nossa alma. A todos aqueles que amam, meu respeito. E, por favor, não sejam tímidos. Deem exemplos aos que, como eu, tentam aprender a servir para um dia serem bons. Que Jesus esteja convosco. Explicações de Antônio Carlos. Como fazemos mal a nós mesmos ao prejudicarmos os outros. Como colher as ações más é doloroso. Vemos na narrativa de Pablo um exemplo a ser meditado. Poder e autoridade são fases passageiras. Fazer inimigos é tê-los como cobradores. Fazer amigos é ter sempre alguém a nos ajudar. Perdoar todas as vezes que fomos ofendidos e prejudicados ensinou-nos sabiamente Jesus. Ligamo-nos a quem nos prejudicou quando não perdoamos. Poderão os leitores indagar: os ex-escravos que foram tão prejudicados mereceram receber entre eles seu algoz e ainda deficiente? Viram que ele não necessitou ir até os que o perdoaram, ligados pelos laços de ódio e rancor que só são desatados com a reconciliação. Perdoe sempre, com o esquecimento de todo o mal, e se ligue a afetos. Faça cada vez mais amigos. Muitos não recordam o passado, mas querendo saber, pode então ocorrer de um instrutor, um orientador, saber e lhes falar. Instrutores têm acesso a arquivos nas colônias, mas fazem isso só para ajudar. Isso também pode ocorrer com encarnados. Protetores têm falado a seus pupilos fatos para que eles entendam alguns acontecimentos.
Como a reencarnação é bênção! Como é bom reparar erros, construir e ter oportunidade de progredir. Mas não deixem para depois. Sejam sábios e aproveitem esta. Nosso narrador, não tendo nas suas 3 últimas encarnações condições de fazer o mal por ter reencarnado deficiente, será que não o fará na próxima? Recuperado? Realmente ele não fez o mal nem o bem por ter tido deficiência, mas foi muito doloroso para ele esse período. A dor tentou ensiná-lo. Resta saber se ele de fato aprendeu ou voltará a repetir por não ter realmente assimilado a lição. Mas, conversando muito com Pablo, creio que está realmente apto a caminhar rumo ao progresso. Pablo, ao fazer muitas maldades, desencarnou e tornou-se perseguido com fúria e ódio. Seu perispírito perdeu a força, tornou-se um ovoide, como já nos ensinou André Luiz em seus livros, principalmente em Libertação, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Ele necessitou de 3 encarnações para se recuperar, mas essa é a sua história. Espíritos se tornam ovoides por terem errado muito, e a recuperação deles se faz de muitos modos. O corpo físico, que usavam para tantas maldades, é quase sempre bênção para se reequilibrarem. Mas nem todos que vivem como vegetais foram ovoides. Para uma reação, existem ações diferentes. Façamos o bem. Agir sempre com bondade é garantia de colher frutos doces e agradáveis. Continua no capítulo 8. Até lá!